questões dos equívocos da busca individualista. As questões, como resolver as questões dos equívocos da busca individualista. Deu para anotar? Então, como resolver essa questão? Primeiro, compreender que eu não sou o corpo. Compreender que eu não sou o corpo. Eu sou só uma parte do corpo, um membro. Compreender que eu não sou o corpo. Eu sou uma parte do corpo. Eu sou um membro. Amém? Deu para notar? Compreender que eu não sou o corpo, eu sou só uma parte do corpo. Isso vai nos ajudar a resolver a questão dos equívocos da busca individualista. Eu não busco Deus só para mim. Eu busco Deus para mim e só para os meus irmãos também. A minha vida de santidade ela vai abençoar os meus irmãos, ela vai contribuir com o desenvolvimento do crescimento do corpo. Amém? Então essa é a primeira. A segunda é reconhecer que o corpo é uma unidade e que toda a minha vida depende do corpo. Reconhecer que o corpo é uma unidade e que toda a minha vida depende do corpo. Reconhecer que o corpo é uma unidade reconhecer que o corpo é uma unidade e toda a minha vida depende do corpo. Tá? E o que isso significa? Significa que tudo que eu faço, eu vivo, está submisso ao cabeça e ao corpo de Cristo. Amém? De tudo que eu faço. E o que significa essa parte? Isso. Significa que tudo que eu faço e vivo está submisso ao cabeça, ao corpo de Cristo. E o que isso significa? Significa que tudo que eu faço e vivo está submisso ao cabeça e ao corpo de Cristo. Amém? Amém. E agora nós vamos. Essa é a finalização com essas duas questões aqui. A última aula, estamos indo agora para finalizar a quarta aula, que nós estamos lendo Romanos, capítulo 12, versículo 4 e 5.
versículo 5, nós estamos já há algum tempo falando sobre isso. Diz assim: da mesma forma que o nosso corpo tem vários membros, e cada membro com uma função específica, assim também como o corpo de Cristo. Somos membros diferentes do mesmo corpo, e todos pertencemos uns aos outros. Irmãos, provavelmente nós vamos dar esse estudo, finalizar essa quarta ensino e vamos dar uma parada, não sei quanto tempo, porque não só esse ensino, mas principalmente esse ensino ele tem que perturbar. E quando eu falo perturbar, eu falo no bom sentido e no mau sentido da palavra. Bom sentido porque quem perturba é o próprio Espírito, o nosso Espírito e a nossa alma. E no bom sentido, no mau sentido é que essa perturbação não nos deixa contente e nem muito menos satisfeito e feliz. Eu vou medir minhas palavras aqui porque eu quero terminar esse estudo. Até tinha dito mais cedo para Júlio, ou ontem, não lembro. Júlio, eu não sei se eu consigo terminar esse estudo hoje. Porque, irmãos, eu não consigo mais viver aquilo que eu estou ensinando. Não viver aquilo que eu estou ensinando. Há algum tempo essa casa ela tem carregado em sua identidade, ou sido marcado pela identidade de caminharmos juntos com o corpo de Cristo. E me parece que nós estamos juntando informações do nosso caderno. Me parece que o que nós estamos anotando no nosso caderno só está servindo para a gente cumprir uma tabela de quarta-feira. Me parece que tudo que fazemos é individualmente. Eu estou medindo minhas palavras porque eu sei que esse microfone tem tanto poder para comunicar a verdade ao nosso coração, como ele tem também como matar a nossa vida. E por alguns dias eu tenho ficado quieto, calado no meu lugar, tentando administrar a questão de não ser indiferente ou grosso, mas ao mesmo tempo sem ter tanto motivo para sorrir. É como se não me interprete mal ou me interprete como você desejar. É como se fosse um palhaço que se veste e vai ao turno do espetáculo, faz todo mundo rir, mas por dentro, na verdade, não tira toda a maquiagem, o que resta não é sorriso. E eu não estou falando isso para de alguma forma tentar comover você. É porque é a realidade. Nós falamos, anotamos, até falamos bem sobre comunhão. Mas passa semanas e semanas e nós não vivemos isso. O primeiro questionamento que vem é: eu estou falhando como pastor? E eu queria muito, isso parece uma frase de efeito, mas eu queria muito que mais pessoas tivessem que eu hoje não tivesse. Inclusive, como eu queria que tivesse aqui era a Dani, e ela não está hoje. Mas semana após semana, nós estamos fingindo ser uma casa que vive uma comunhão sem viver também. As nossas vidas não estão misturadas, entrelaçadas em nada. E o primeiro questionamento que vem ao meu coração é:
fraqueza. Eu estou sujeito a julgamento. Há uma semana que eu não falo nem isso para minha esposa. Há uma semana que eu tenho orado e isso é desafiador no sentido que parece que eu sou, enfim, alguma coisa, mas eu estava pedindo a Deus, Senhor, me convence que eu sou o pastor dessa casa. Porque eu não estou mais convencido disso. Sabe por quê? Porque nós somos fracos emocionalmente. Nós somos fracos nas nossas comunhões. Nós não temos coragem de falar o que sentimos e pensamos um para o outro. Não sentamos para abrir nosso coração e montar nossos fraquezas quando chega, já é que perdoamos a meta feita. O que diferencia a gente de outros, irmãos? Eu sabia que se eu começasse a falar isso, talvez eu não tenha muito estudo dessa noite. Deixa eu falar uma coisa, não me interessa mal. Pouco me interessa estudo. Porque se a gente não viver, não tinha outro lugar. A gente não vive o que a gente prega, a gente não vive o que a gente canta. Sabe, segunda-feira, eu tenho medo de quando eu estou eu falei isso, eu falei para você, eu estou em um lugar que eu estou com medo de cantar as canções. Porque quando segunda a gente canta, tenho fome de ti, eu tenho fome, eu tenho sede, eu estava falando para a Júlia, eu não tenho mais coragem dessa canção. Porque nós cantamos bem ela, até choramos, mas não queremos viver. Eu disse, Júlia, a canção, para nós, ou para mim era, a terra seca sou eu, a terra seca está aqui. Talvez a canção para essa casa seja essa canção. Talvez a canção para essa casa seja essa realidade. Irmão, eu não aguento mais. Eu não quero só ter uma raiva. Tanto que a gente falou, vamos enganar. Eu vou bater fora do microfone. Irmão, eu tenho cansado de esperar. Isso é chato de falar. E graças a Deus, ou não vou botar graças a Deus. Não é para uma pessoa, eu já falei, se fosse para uma pessoa, é para uma pessoa. Mas eu conversando com a Amanda, não sei se eu falei lá em casa, foi. E eu falei, cara, chega no final do ano, de verdade mesmo. Eu olho para o céu e digo, Senhor, obrigado, porque é um milagre de chegar ao final do ano comigo e destino. Porque a gente fica aflito todo mês se alguém vai falhar no Cristo na oferta. Eu não estou vivendo para isso, irmão. Mas parece que é isso que eu estou vivendo. Eu sou funcionário de vocês, que depende de que vocês não estão ensinando e a casa passa fome. E isso não é trazer romantismo, não, irmão. Se for para me pagar o preço, indo para missões, cara, eu quero ir diante do Senhor. E aí fica, sabe como é? Eu fiz essa comparação, vou fazer uma comparação. A Júlia não é exigente, a Neide é. Só que eu tenho que pesar meu coração porque eu tenho que tratar a Júlia com todo carinho e nenhuma indiferença, porque a Neide é exigente, eu não posso tratar ela melhor. Isso eu tenho que fazer exercício no meu coração, isso é
fidelidade de vocês era para cobrir a minha casa, a minha família, sem nenhuma preocupação. E deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Nem todos se encaixam nessa verdade, ou nem todos se encaixam nesse ponto. Mas por que eu estou falando isso? Porque talvez nós sejamos bons nesse ponto. Eu sou um dizimistas, cara. Eu não falho todo mês, eu estou aqui. Mas eu falho em outras partes. Então isso não é uma fala para quem não é dizimista. Isso é uma fala para todos nós. Eu tenho vivido crise, cara. Crise. A minha oração tem sido: Deus me convence, porque o Senhor não me convenceu, eu não quero mais. Eu não quero mais isso. E eu estou falando isso hoje para não ter que falar de cima do domingo, para não ter esse engano. Cara, eu tentei passar uma semana sem falar com ninguém, sem ter contato com ninguém. Cara, é horrível. Eu não sei como você consegue viver assim, semana após semana. Eu tentei para experimentar, irmão, parece que eu estou desviado. A minha filha olha, pai, não vem ninguém aqui. Cara, parece que eu estou desviado, irmão. E tem gente que consegue viver a semana toda, dando prioridade para outras coisas. Sabe como é que vamos viver, irmão? O evangelho cada vez. Eu não tenho isso para brincar. Irmãos, eu vou fazer 41 anos. 40 anos como os psicólogos falam, é a crise da meia-idade, ou a crise dos 40, é refletir. Eu passei 40 anos, eu vou refletir o que eu fiz até aqui. E agora, bem vivido, eu tenho mais 40. Sendo que, na verdade, 25 a 30 bem vivido, se tiver com saúde. Porque 10 é quase só velhice já para morrer. Então eu estou com um relógio contando, esse relógio não vai, é o crono. Mas se eu não me movimentar nesse cronos agora, eu perco o Kairos do Senhor. A Noé falou aqui, cara.
E eu pensando que sem você eu consigo, eu estou desviado, irmão. E eu não quero cair nesse engano. Não importa. A hora que a gente precisa entender, vai parecer, eu vou carregar no peito isso que eu vou ser um corpo. Não, eu sou só o meu, que precisa da ajuda de você. E eu não estou pedindo dinheiro para você. Talvez aquilo que Paulo escreveu a Timóteo seja fiel. Talvez o que nós precisamos de ti, que você precisa de mim, é a minha fidelidade. Porque se você for fiel, você não vai ser infiel no dízimo, não vai ser
para você não pensar que é por você, eu prefiro não falar nada. Deixa eu falar uma coisa, irmão. Isso psicologicamente pode até ir numa ansiedade, eu não sei. Eu não quero nem gerar isso em mim. Mas o dia todo eu estava feliz quando eu pensava no banheiro que estava triste. Você acredita nisso? O dia todinho, quando era para chegar aqui, ó. O dia todinho, não tão leve, mas de boa. Não, cara, hoje eu acho que hoje eu vou ver legal. Hoje parece que não vai dar mais aquele negócio. Acho que ninguém chegou na hora segunda da noite. Eu tinha que ver os meus irmãos, que eu amo estar com vocês, eu não queria estar. Uma terça-feira o Jonathan passou uma mensagem, bora queimar uma carne, eu falei, cara, eu estava na Alemanha, eu poderia vir hoje, já fiz muito isso. Jonathan, eu não estou em casa. Até quando, irmão? Eu quero ler um versículo.
vai tocar nela, ela vai entender, uma hora a gente vai ensinar. Só que a gente vai indo para fala nisso. E ela não chama, olha o outro lado. Não é pastor mesmo dela. Porque se você fosse pastor, você está vendo a cara dela, você chegaria e falava com ela. Você consegue entender que quando o relacionamento é fraco, a gente não consegue tocar em algumas áreas? E aí, sabe o que acontece? Em vez de ajudar nele, eu prejudico ela e me mato, porque eu vou ficar em casa calado, me corroendo, lutando com homens, com os amores rivais que tentam dizer ser indiferente com a Neide, não fale com a Neide, trate ela mal. Ela não quer ajudar, ela não entende. Aí eu tenho que ficar numa briga. Irmãos, pode ser, pode ser, não tenho certeza, de tudo que eu estou falando aqui. Talvez não sirva muita coisa para você, mas você vem para mim, porque eu estou falando muito para fora. Sabe, eu vou sair leve aqui, e obrigado por você prestar o seu ouvido. Porque você está me ajudando a tirar tudo da minha vida. Mas esse leão que eu sou no coletivo, eu queria ser no individual. De chegar e dizer, cara, para com isso, cara. Toma vergonha na tua cara. Eu estou aqui porque eu te amo, é por isso que eu estou te exaltando. Não. No individual, eu sou um cordeirinho. Que tento, sabe, agradar. E aí ele sorriu, mas não trata. Por quê? Porque o nosso relacionamento ainda é descartável, é de plástico. Não há vida. Porque quando eu chamo o Felipe, atenção, ainda que o Felipe pense, cara, o papai errou, o papai falhou nisso aqui, por que está falando assim comigo? Ele não deixa de me amar comigo. Ele não deixa, ele não fica indiferente comigo depois. Ainda que ele esteja machucado, cara, o papai falou algo que me machucou, cara, ele poderia usar outra palavra para me chamar a atenção, mas ele usou essa que me machucou. Só que na relação de vida, de pai e filho, não tem isso. Por quê? Porque a vida, mas quando é descartável, quando é de plástico, o que acontece? Cara, eu sou um leão no coletivo, isso também me mata, me machuca, melhor dizendo. Eu sou um leão no coletivo. Só quando eu vou para casa, quando é aqui individual, eu sou um gatinho, eu sou um cordeirinho, eu não consigo, cara. É erro meu, claro que é muito. Na porcentagem, talvez na porcentagem seja mais erro meu do que você. Mas também sabe o que me impede? É a fragilidade do nosso relacionamento. A gente ainda é muito frágil. Sabe por quê? Porque como disse o autor de Hebreus, ainda somos meninos, crianças.
Um dia, a Noélia entrou lá em casa, na cozinha do casa, sentou lá da mesa com uma reunião de crise com algumas pessoas. E a fala dela foi: eu vou desistir, pastor. E olhando para ela, eu falei: se tu desistir, eu também desisto, tá bom. Falei para ela: vai parar, eu paro. Vamos lá, então, desiste. Eu vou falar para ela: desiste, eu desisto aqui, bora junto, a gente acaba agora com isso. Tu vai desistir, eu desisto. Passado um tempo, segunda-feira passada, eu abri em crise, ainda desde lá do meu quarto para cá. Não queria estar aqui. Joelho, ainda nessas crises, sem me convence, Senhor. Ela orando aqui, ela sai de lá, vê os homens, eu não sei quem era, não sei quem era onde, porque quando eu fui olhando, eu dei os pés de novo, não sei quantos dos irmãos orando, quando saiu ela veio. E ela falou no meu ouvido algumas coisas, e uma delas foi: se o Senhor desistir, eu também desisto. Me lembrando justamente Deus me jogando na cara, no bom sentido. Eu vou usar duas palavras. Sabe, já vai dar uma olhada no terminar. Quando ela falou isso, é o próprio Deus me relembrando. O maior inimigo do amor, entenda isso, o maior inimigo do amor que temos para com Deus é a incredulidade. Deixamos de acreditar, deixamos de amar. Não esqueça disso, o maior inimigo do amor é a incredulidade. Deixamos de acreditar, deixamos de amar. O amor esfria, o amor baixou. Eu não quero deixar de amar a igreja dele. E a igreja dele são vocês, ou a parte da igreja deles. Eu não quero deixar. Eu preciso, mais do que compreensões do caderno do que nós estamos estudando, é viver, na verdade, irmão, se a gente viver 2%, 1% do que nós estamos relatando, já é uma avanço, nós precisamos de verdade. De verdade, nós precisamos. Eu não sei como vai ficar o áudio nessa conversa, mas eu estou muito para passar esses áudios para algumas pessoas que estão no estudo, que ficam aqui também para ouvir. Porque se eu não falar de novo, eu vou lembrar a verdade que eu estou falando. Não tem nada anotado. Eu sabia que quando eu abri esse tablet, a Bíblia, eu não ia conseguir. Eu falei para tudo. E está tudo aqui no estudo, é pequeno. Hoje teve que terminar mais cedo. Para te ter ideia, o estudo que eu dou aqui são 6 páginas do tablet. Aqui estava em 2,5, 3. Isso bem, 2,5 eu deixei aqui. De 6 que a gente dá, esse 2,5 é muito nada. Mas eu sabia que a hora que eu abrir esse tablet, eu não ia conseguir, eu não ia ser verdadeiro com você. Amém? Hoje eu tomei uma decisão que eu tomei lá atrás, em 2009, dentro do comunhão que eu perdi, uma arma que apareceu lá dentro. Eu ia sair daquela empresa, quando deixasse o comunhão, com aquela arma, porque no domingo antes a gente ia matar o cara que tinha furado o pai da Tamires, o pai da Tamires já estava vivo, né? Passou 24, 25 dias ainda vivo depois da furada. Eu tinha dito para ele, não se preocupe, nós vamos segurar, eu sei que é o cara. Já estava tudo planejado. No dia que a gente foi, o cara que ia nos dar a arma não deu, negou.
ou a gente não vai chegar naquele 100%. O maior entender